Oi, gente. Eu quero dividir com vocês um pouco da reflexão de uma frase dita pela Maya Angelou, né? Uma poetisa, uma escritora, uma maravilhosa, em que ela diz assim: a gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum, mas sim a qualquer lugar, lugar algum mesmo. O preço é alto, a recompensa é ótima. Mesmo que a gente tenha no primeiro momento dificuldade de alcançar tudo o que ela quer dizer, na prática a gente sabe bem o que ela está dizendo. Nós passamos a vida inteira tentando nos enquadrar, não é? Porque se você diz que faz parte de um grupo, então você não pode fazer isso. Me reportando para minha própria história, e talvez os meus exemplos façam com que vocês também busquem, né? Porque todos nós vivemos isso. Quando nós éramos adolescentes, eu e meus irmãos, e nós somos espíritas, quando um de nós fazia alguma coisa errada, bobagem, tipo, respondia mal ou sei lá, qualquer besteira, o outro dizia: mas não é tu que é espírita? Ou seja, se você é espírita, não pode estar fazendo isso. Quando eu... meu primeiro curso superior foi psicologia. E quando eu entrei para psicologia, estava num momento muito politizado, e um momento em que as pessoas estavam começando essa história de diretas e de ir para a rua, e essa coisa toda, né? E o Jader, que foi governador do Pará e que é meu primo, ele foi eleito governador nessa mesma época. E as pessoas entravam na sala de aula e diziam coisas que discordavam do governo dele. E desde aquela época até hoje as pessoas não separam, elas não dizem que elas não gostam do político tal, elas dizem da família. E eu ficava muito dividida, porque ao mesmo tempo que eu me identificava muito com pautas deles, né, que eu achava que eram corretas, eu também não queria que ninguém viesse falar mal da minha família. Ou seja, eu não era permitido, vamos dizer assim, que eu pertencesse a uma mesma família, mas que eu pudesse discordar, assim como a gente discorda de time, a gente discorda de posturas, de ideologias, mas isso não tem nada a ver com amor. Mas eu me sentia tão pressionada em relação a isso, que eu fui abandonando. Quando eu casei, e eu era muito jovem quando eu casei, eu não sou essa dona de casa, eu não sou essa pessoa que cozinha, eu não sou. Mas quantas vezes eu ouvi, né, que a pessoa não era uma boa esposa. Eu lembro que uma vez eu ouvi de um comentário que dizia assim: também ele se separou dela, de uma outra pessoa, né? Tu acredita que ela nem costurar um botão ela sabia? E eu pensei: oh meu Deus. Porque ou você é boa esposa dentro daquele quadrado que criaram, ou você não é. Mas você pode ser uma boa esposa e não ser uma boa cozinheira. E assim a vida inteira. Eu me lembro que a primeira palestra que eu dei, me deram uma lista de temas que eu não deveria falar. Então, se nós analisarmos com muito cuidado, o tempo inteiro as pessoas tentam nos enquadrar, porque se nós não ficarmos dentro daquele quadrado, nós não podemos nos dizer aquilo. Eu lembro que eu, adolescente, eu era tímida. Mas eu era tímida para falar em público, eu era tímida para paquera. Mas eu sempre gostei de ouvir besteira, de rir de piada. E eu não era aquela pessoa que começava a bagunça, mas sempre adorei sentar ao lado dos bagunceiros, porque eu me divertia com isso.
E as pessoas me chamavam de sonsa. Porque eu tinha uma postura quieta, mas eu gostava da bagunça. Quer dizer que se eu tiver uma postura quieta, eu não posso gostar de piada, eu não posso gostar de bagunça. As pessoas querem que a gente se defina como uma coisa só. Mas nós não somos uma coisa só. E daí é que ela diz, nós não pertencemos a um lugar nenhum. Porque não é o lugar que me define, não é o quadrado que me define. Nós pertencemos a nós, mas o preço é altíssimo. Porque de todos os lugares que tu estiveres, tu vais receber crítica. Porque se tu não és totalmente de um lado ou totalmente do outro, tu vais receber crítica de ambos. Então, eu sou uma pessoa que não fala palavrão. E algumas pessoas se surpreendem de eu achar muita graça de pessoas que falam palavrão. Mas qual o problema com isso? Então, eu acho que na prática nós compreendemos muito bem o que ela quer dizer. E o grande desafio, mas tem um preço alto, que é o de não pertencer a nada. Mas a recompensa é maravilhosa porque você descobre que você pertence a você mesmo. E que se as pessoas não podem entender, lamento. Sim, eu posso ser séria e adorar besteira. Sim, eu posso falar sobre coisas de comportamento, mas adorar ler uma outra idiotice. Eu posso ser tudo o que eu quiser. Porque as pessoas... Não, eu, por exemplo, digo que eu não tenho afinidade com música sertaneja. E não tenho, mas tem música sertaneja que eu gosto. Nós não precisamos nos definir como uma coisa só. Porque depois nós ficamos escravos do que nós dizemos. Mas não é tu que não gosta disso, mas não é tu que não faz isso. Gente, nós somos o que nós quisermos ser. E para não ficar longo, eu fecho com uma entrevista que a Maia deu, em que o entrevistador perguntou para ela: você pertence a algum lugar? E ela: ainda não. Você pertence a alguém? Cada vez mais. Quer dizer, eu pertenço a mim mesma. Tenho muito orgulho disso. Estou sempre muito preocupada em como olho para a Maia. Gosto demais dela, do seu bom humor e da sua coragem. E quando me vejo agindo de um jeito que não me agrada, é algo com que eu preciso lidar. Porque nós pertencemos apenas a uma pessoa, a nós mesmos. E as pessoas vão ter que aceitar.